Então vamos lá responder essa pergunta. Conhecimento, a gente primeiro precisa saber que conhecimento vem do verbo conhecer, que seria ato de conhecer. O ato de conhecer seria o que é conhecer? Seria você saber ou obter informações sobre o mundo. Então tem algum tipo de informação que você não sabe a respeito de algo, e a partir de quando você obtém informações sobre esse objeto ou sobre determinada situação, você passa a conhecer essa coisa. Então, conhecer seria você também perceber o mundo e incorporar à memória informações. Então, quando você está conhecendo, obtendo informações de algo, você está pegando essa informação que está lá fora, ligando nas suas redes de neurônios e incorporando na sua memória. Tanto que essa informação que você obteve, ela vai passar a ser algum tipo de lembrança, porque é uma informação que você obteve e que essa informação já ficou no passado. Então, no geral, conhecimento está associado ao ato de obter informações. É claro que aqui eu não estou citando bases científicas, isso aqui eu peguei com base no dicionário, porque na verdade a ideia aqui não é tentar entender o conhecimento científico agora. A ideia nesse momento é tentar entender o que é conhecimento a partir até do senso comum e do dicionário no geral, para depois a gente tentar avançar um pouco nisso e entender conhecimento científico como um todo. Então, conhecimento no geral seria obter informações, seria essas informações que são obtidas e incorporadas à memória de alguma forma. Então, quando a gente vai para uma coisa mais formalizada, um conceito mais formalizado de conhecimento, a gente pode pensar na forma como Platão apresenta. Então, você tem as crenças que nós temos, que está bem aqui, nesse círculo, e você tem a verdade. A verdade é a informação que tem no mundo lá fora e que nem sempre conseguimos acessar. Então, para Platão, o que seria o conhecimento? O conhecimento seria essa interseção aqui. Seria as crenças verdadeiras justificadas. Então, são as crenças que eu tenho, que elas são justificadas e embasadas, logicamente, e que descrevem precisamente a verdade. Então, quando eu tenho essa informação, quando eu tenho crenças, e essas crenças correspondem à verdade de alguma forma, e é embasada e justificada, eu tenho o que é chamado de conhecimento. Isso é o que é conhecimento para Platão. É claro que aqui a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente fala um pouquinho de senso comum, a definição de Platão é uma definição que é utilizada até hoje, porém, os filósofos discutem bastante sobre o que é verdade. Então, Platão ele é como se fosse um realista, que seria aquela pessoa que seria um indivíduo que ele acha ou pensa que pode conhecer a verdade em algum nível, através de conhecimento científico ou de outros tipos de conhecimento. A gente vai falar um pouco mais de realismo e antirrealismo mais à frente, mas para Platão, conhecimento é isso. Teria associado a essa crença verdadeira justificada, ou seja, eu tenho uma crença que ela corresponde à verdade, ela é embasada, então essa crença que eu tenho, essa informação que eu tenho que corresponde à realidade, ela seria o conhecimento. E isso tudo seria epistemologia. É claro que aqui eu posso tentar dizer o que é conhecimento de outras formas, mas essa forma de Platão é bem conhecida, é um clássico sobre conceitualização de epistemologia. E é interessante que a estatística se relaciona nesse tópico aqui no sentido de que uma forma de conhecer o mundo, de dar confiabilidade para saber se minha crença ela é verdadeira ou não, e para justificar a crença que eu tenho sobre o mundo, seria através da estatística. Ela vai te dar uma medida de confiabilidade para você justificar esse conhecimento e ela também vai dar confiabilidade de que você está realmente acessando a realidade em algum nível. Então, a estatística ela é muito importante nesse processo de ter uma crença verdadeira justificada. Então, pensando no que é conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, que seria esse saber obter informações, a gente pode pensar que esse processo acontece entre duas coisas, entre dois seres ou objetos no geral, que seria o indivíduo e o objeto. Então, você tem um objeto, o indivíduo ele passa a conhecer algo, ele passa a obter informação ou a saber algo do objeto. Então, se não há objeto, ou se não existe nada para além do indivíduo, é muito difícil ele conhecer algo. Então, o conhecimento ou saber de algo está totalmente associado a esse saber entre o indivíduo e o objeto. Então, um livro que apresenta um pouquinho sobre conhecimento também é o Ecological Understanding, The Nature of Theory and the Theory of Nature, do Piketty, que seria uma apresentação um pouco do que é compreensão
do que é conhecimento e como isso se relaciona entre o indivíduo e o objeto. E uma outra coisa também é o Piaget, que ele também apresenta uma forma de conhecimento que é muito interessante, que para ele, conhecimento seria você incorporar essas informações à memória, e o conhecimento ele vai sendo construído através de desequilíbrios. Então tem uma informação que eu já construí sobre o mundo ao longo da minha história, que seriam bloquinhos de conhecimento. Esses bloquinhos de conhecimento que eu tenho, eles estão ligados um ao outro. Quando eu obtenho uma nova informação, esse bloquinho vai se ligar ao conhecimento que eu já tinha. E quando ele se liga, caso ele não se encaixe perfeitamente no bloco que eu já construí acerca do mundo lá fora, vai causar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai mostrar que o indivíduo, de certa forma, não compreendeu muito bem o objeto lá fora. E aí ele vai procurar conhecer mais para tentar reorganizar esse conhecimento. E a partir de quando ele estabiliza novamente esse conhecimento, ele vai para um outro grau de conhecimento sobre o mundo, em que ele incorpora essa nova informação, e essa nova informação está ligada aos outros conhecimentos que ele já tinha na memória dele. Então a gente pode pensar isso em várias áreas diferentes, desde Piaget, na ecologia, a gente pode pensar na psicologia também. Então tem várias áreas que definem isso muito bem. E você tem tipos de conhecimento e formas de conhecer. E aí eu vou apresentar um pouquinho dos tipos de conhecimento que temos. Então, por exemplo, nós temos hoje em dia o KVP, que seria o K, seria Knowledge, seria conhecimento, V, Values e P, Practices, que seria conhecimento, práticas e valores. É engraçado que até o nome do programa, que eu faço parte de Ecologia, ele tem esse título, Ecologia, Teoria, Prática e Valores. Por que ele tem esse título? Porque, na verdade, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vai ver que o conhecimento, quando ele é formado, a gente pode conhecer, tem tipos de conhecimento diferentes, e que a gente pode conhecer, por exemplo, mais na teoria algo, a gente pode conhecer mais na prática, e a gente pode ter valores associados a essa prática. Então, por exemplo, eu posso conhecer um pouquinho sobre estatística, teoricamente, mas ela talvez não tenha muita prática em mexer em algum programa e obter esse teste. Mas também tem muitas pessoas que conhecem muito bem testes estatísticos, sabem mexer em softwares, mas de alguma forma não conhecem a teoria por detrás. Então ele só sabe fazer. Então, para eu ter um conhecimento pleno de algo, eu preciso conhecer teoricamente, eu preciso também saber na prática, e eu também tenho valores associados àquilo, que é como eu compreendo, como eu acho que isso é importante. E a forma de conhecer no geral hoje em dia, principalmente também a própria pedagogia, é também compreendida dessa forma, que seria os conhecimentos, o conteúdo ele pode ser conceitual, procedimental e atitudinal. Nada mais que o conhecimento conceitual seria o K, conhecimento, procedimental P e o atitudinal o valor. Então, para você conhecer um conteúdo escolar, é importante que você saiba conceitualmente ele, que você saiba na prática aquilo, mas que também tenha um conjunto de atitudes associadas àquilo. Então, sei mexer naquilo, sei conceitualmente aquilo, mas quando eu lidar com esse conhecimento na prática, como é que eu vou agir? E aí tem esse triângulo aqui que veio do Zabala, em que ele também define o conhecimento dessa forma. Então é muito interessante que a gente entenda que antigamente, por exemplo, até para vislumbrar melhor isso, na parte conceitual era muito focado antigamente, então você aprendia muito aula dispositiva, muita coisa teórica, e aí vem uma série de críticas associadas a isso atualmente, que você pode discordar ou não. Também tem os cursos técnicos, por exemplo, que são muito focados em procedimento, em a pessoa saber fazer aquilo, já saber uma profissão, e você também tem hoje um conhecimento dos professores, principalmente que os professores querem passar um conteúdo acadêmico escolar para os alunos e muito focado em como eles devem se portar em sociedade, que seria esse foco atitudinal, que também tem sido muito criticado hoje pelos alguns pais que acreditam que a escola está educando os filhos dela de uma forma que ela não quer. Então, para alguns, é importante que esse conhecimento seja só conceitual, para outros sair para aprender algo, praticar algo. Então é interessante que a gente saiba, que a gente pense um pouco. Na verdade, cada pedagogia até que nós temos hoje, ela é muito focada em alguma dessas coisas. Quando o ideal, na verdade, eu não vou dizer qual é o ideal, mas é que a gente pense nessas três coisas aqui, conhecimento, práticas e valores, quando a gente vai conhecer algo. Então esses são os tipos de conhecimento que nós temos. Então especificamente ainda sobre conhecimento, a gente pode ter formas de conhecer diferente. Então, gente, acabou que teve aqui um grande alvoroço, latidos de cachorro, e acabou que meio que, sabe, atrapalhou a minha aula. Mas agora voltando, despausando o vídeo, você pode ter várias formas de conhecer o mundo. A memória, a linguagem, você pode raciocinar e ligar conhecimentos
e saberes que você já tinha, ter um raciocínio de alguma forma e ligar esses conhecimentos numa nova forma de conhecimento, em um outro nível mais maduro de conhecimento. Você pode também ter o seu senso de percepção, no geral. Você pode conhecer através das emoções. Você também conhece o mundo através da emoção. Da fé também. A fé também é uma forma de conhecer o mundo. A intuição também se baseia nas informações que você já tinha sobre o mundo. E você acaba utilizando esse conhecimento de maneira inconsciente para gerar novos conhecimentos, também para até tomar atitudes. E a imaginação também é uma outra forma de você conhecer o mundo. Você pode imaginar várias coisas e conhecendo coisas que você não conhecia através do conhecimento que você já tinha, ou que você viu em filme, incorporando vários filmes diferentes. E através da sua imaginação você criar novas formas de conhecimento que não existia antes na sua mente.